Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências, que a sua paz esteja em cada coração. Que o divino amor de nossas almas. Sejam bem-vindos em mais uma live aqui nos nossos canais da UFC TV e da TV Mansão do Caminho. Sempre uma grata satisfação saber que estamos na companhia de amigos nos dois planos da vida. Amigos que estão aqui sempre fiéis para acompanhar mais uma reflexão em torno da mensagem do Mestre à luz da doutrina espírita. E para melhor sintonizarmos com esse instante, que possamos elevar os nossos pensamentos numa prece. Divino amor de nossas almas. A nossa gratidão, Senhor, pela companhia amorosa constante, pela companhia dos amigos que nos auxiliam a bem compreender a Tua mensagem. Te rogando sempre que nos auxilie para que assim, irmanados contigo, possamos expandir as nossas consciências e compreender a verdade sobre todo o prisma que a doutrina nos traz. E assim, imbuídos dos nossos melhores sentimentos, que possamos cooperar contigo na grande redenção de nós mesmos. Que o teu amor, Senhor, esteja a nos envolver e a tua paz a nos proteger hoje e sempre. Hoje nós temos a grata alegria de receber mais uma vez em nossos canais nosso querido amigo e irmão Max Lane, que hoje vai abordar o tema o sono e os sonhos. Max, seja bem-vindo, amigo, sempre uma honra tê-lo conosco e rogando votos de muita paz. Passamos a palavra para você. Muito obrigado, Rosângela, muito obrigado, Nária, muito obrigado, amigas e amigos que estão aqui conosco. É uma honra para nós, pessoalmente, estar sempre juntos aqui, podendo examinar temas tão interessantes e importantes na nossa vida, como esse de hoje, né? Vamos falar do sono e dos sonhos. E esse tema, ele suscita muito interesse, porque ele é uma coisa que a maior parte de nós sabe que existe isso, e a maior parte de nós tem sonhos, lembra alguns, fragmentários, outros, às vezes melhor uns, mas poucos de nós não conhecíamos melhor sobre esse tema até sabermos melhor com a doutrina espírita. Por isso, hoje, nós vamos falar desse tema à luz da doutrina espírita, que nos trouxe condições de trabalhar melhor essas questões durante o nosso viver. Nós vamos perceber que, uma vez compreendido como funciona o sono, como funcionam os sonhos, nós vamos perceber que nós temos que nos preparar para dormir. Preparar para dormir no sentido espiritual da palavra. Então, esse tema foi examinado na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec nos entregou em 1857, e lá na questão 400 desse livro, ele faz uma pergunta interessante para os benfeitores. Ele pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, o espírito está encarnado nesse corpo, mas esse corpo é uma parte do espírito. Allan Kardec nos ensina que nós somos formados por três partes: o ser imaterial, que é a alma; o ser que está no mundo espiritual envolvido por um perispírito, que é o espírito; e o ser encarnado, que somos nós, que tem o terceiro corpo, que é o corpo físico. Quando nós dormimos, nós voltamos para o mundo espiritual, levando o que nós somos originários, ou seja, o corpo espiritual. Portanto, nós levamos aquilo que é a nossa essência antes de reencarnarmos. O corpo físico permanece no leito, repousando, inerte muitas vezes, mas a gente sabe que o espírito vai para o mundo espiritual. E nesse ir para o mundo espiritual, ele tem aquelas condições de travar contatos com os seus companheiros que estão lá, ou os seus companheiros que estão aqui também estão desdobrados, emancipados parcialmente pela alma, né? Emancipados pelo sono. Então, essa pergunta 400, os benfeitores disseram que se você perguntar isso para o espírito, é como se você perguntasse a uma pessoa que está presa se é agradável ficar presa no cárcere. Se você está encarcerado, é agradável ficar no cárcere? Obviamente que ela foi incisiva, dizendo claramente que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Ou seja, cada oportunidade de dormir
É como se fosse um período em que o espírito tem a oportunidade de voltar para as origens. Porque, com todo respeito, gente, estar aqui nesse corpo de carne é muito bom, mas para o espírito, o melhor é estar na parte espiritual. Mas nós somos constrangidos a permanecer no corpo para cumprir a nossa programação espiritual, cumprir os nossos deveres diante da vida. Por isso, ficar nesse corpo é um constrangimento para o espírito, com quanto necessário. Né? Então, a gente sabe que, se tiver a oportunidade, o espírito vai sair do corpo, mesmo que parcialmente. Por isso que Allan Kardec chamou de emancipação parcial da alma. Então, ele vai sair parcialmente, vai continuar ligado por vínculos fluídicos, que a gente chama de cordão fluídico, e esses vínculos permanecerão ligando um ao outro enquanto ele estiver encarnado. O dia que ele estiver desencarnado, não há mais vínculo. O dia que esse rompimento ou que esse desligamento acontecer, esse espírito, então, torna-se espírito livre, não mais um espírito encarcerado a um corpo. Portanto, gente, primeira lição que a gente aprende nesse estudo de hoje de sono e sonhos. Dormir é uma necessidade imperativa para a libertação do espírito. Toda vez que você deixa de dormir, você deixa não só de atender as demandas fisiológicas do seu corpo físico, que você precisa repousar para se refazerem, mas você deixa, sobretudo, de permitir que você, que é espírito, volte a se retemperar com o mundo espiritual, nos contatos que tem lá, fortalecendo-se para as lutas para cá. Então, regra número 1 para a gente começar essa conversa: não deixe de dormir. Dormir é necessidade. Não estamos dizendo que você dormir de mais nem de menos. Dormir é necessário segundo as suas necessidades. Cada um tem o seu tanto de horas que cada um precisa. O importante é que você atenda às suas necessidades, porque nesse ínterim do sono, o seu espírito está em atividade muito mais intensa do que você imagina. Mas você disse que a palestra, Max, é sobre sonos e sonhos. Como é que você pode definir sono no campo do entendimento espírita? Os espíritos foram perguntados por Kardec sobre essa questão. E os espíritos responderam. Essa questão está na questão número 402, que é a sequência que tem lá no livro dos Espíritos, como nós dissemos, que trata da emancipação da alma. Lá no livro dos Espíritos, a emancipação da alma é dividida em vários estágios, né? Sono, depois você tem êxtase lá na frente, já no final, você tem várias etapas que você tem, né? Sendo que o sonambulismo, o natural, ele costuma ser uma etapa que vem a seguinte, mais profunda. O êxtase que eu adiantei é a que mais profundidade tem nesse processo de emancipação. No êxtase, o espírito está quase mais lá do que aqui. No sono, não. No sono, se o seu corpo, por exemplo, tiver sob risco, é intuitivo. Você tende a voltar normalmente para o corpo quando isso acontece. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas às vezes você está ali naquela mudorra, dorme, não dorme, aí você começa a dormir e de repente alguma coisa te assusta e você leva aquele susto como se você estivesse caindo. Na verdade, você está caindo. É o espírito voltando ao corpo e leva aquele choque, né? Daquele movimento assim. Não sei se isso acontece exatamente com vocês que nos assistem aqui agora, mas comigo é dessa forma, eu estou descrevendo como acontece comigo. Então, os espíritos responderam a essa pergunta do que é o sono, eles disseram uma coisa interessante, eles usaram uma figura de linguagem para responder isso. Eles disseram assim: o sono é a porta que Deus lhes abriu aos homens, às criaturas encarnadas, para que possam ir ter com seus amigos do céu. Quando ele diz céu, ele está referindo-se a plano espiritual, é claro. Vamos lembrar que quando os espíritos responderam essa pergunta, a doutrina espírita não existia. Então, essa linguagem era a linguagem prevalente que se utilizava nas escolas religiosas anteriores, sobretudo a escola religiosa da qual a maior parte dos espíritos eram oriundos, que é a escola que chama-se Igreja Católica. E, obviamente, a linguagem de lá foi trazida para cá. Mas não nos esqueçamos, quando eles dizem ter com seus amigos no céu, eles estão dizendo: você vai ter encontros com seus irmãos, com seus companheiros, com as pessoas que você gosta no plano espiritual. E lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aprofunda um pouco esse tema, lá no capítulo que ele colocou no 28, lá no item 38, ele diz que o sono tem por fim dar repouso ao corpo. Então, a gente sabe que o corpo precisa se refazer.
O espírito, porém, não precisa de repousar. Então, uma coisa que a gente pode concluir aqui nesse estudo que Allan Kardec nos entregou: o espírito está sempre ativo, o corpo não. Conquanto o corpo, a gente sabe que a atividade exista, porque as células não deixam de trabalhar, a sua respiração continua acontecendo, mas você está em termos de atividade física propriamente dita, de movimentos, você está parado. Então, nessa hora, o corpo, em tese, está em repouso. Não os seus membros componentes, que são as células. Todas elas estão em atividade para que esse corpo se mantenha vivo. Mas essa atividade é uma atividade automatizada. Funciona por automatismo biológico que foi conquistado ao longo das sucessivas reencarnações. No caso do espírito, o espírito está em atividade sempre. Ou ele está em atividade quando ele se utiliza desse corpo para se manifestar, ou ele está em atividade quando ele está parcialmente liberto durante o sono, que é esse estágio que nós falamos, o mais leve do desdobramento. E, obviamente, Allan Kardec diz, né, nesse estudo que ele nos apresentou, que o sono não foi dado a nós para a reparação das forças orgânicas, mas também, daí porque que os espíritos disseram na questão anterior, para reparação das forças morais. Kardec usou essa expressão, forças morais, que é quando você, por exemplo, você teve um dia muito difícil. Eu não sei se vocês aí têm essa mesma, vamos dizer, essa mesma linguagem daqui da nossa região. O pessoal costuma dizer que a noite é uma boa conselheira. O que significa isso? Que quando você está com um problema, por exemplo, e você não consegue solução, você está agoniado, está com muita dificuldade, não vislumbra saídas, tudo que você olha, você só vê problemas, aí você vai dormir. E se você aprender a dormir, como nós vamos falar aqui até o final, você vai ver que esse reparar as forças morais começa a acontecer. Sabe por quê? Porque se você for dormir preparando-se, como é que é isso, Max? Preparando-se. É você fazer uma oração, é você conversar mentalmente. É literalmente isso, gente. É uma conversa mentalmente com o seu benfeitor e pedir para ele ajuda, socorra-me. Eu não estou conseguindo resolver os meus problemas aqui, me ajude. E se você faz isso com um pedido sentido, que o seu coração participa disso, ele é justo, não é um pedido que tenha interesses que não sejam interesses edificantes, você irá ser atendido. Sabe por quê? Porque durante o momento que você sair do corpo, ele estará do seu lado, te esperando. Do seu lado. E irá dar as mãos a você e te levará para diálogos, para colóquios, onde ele te, vamos assim, ele te trará informações que você começará a ver outros ângulos que você não via enquanto estava tomado pelo problema. Então aí o sentido, a noite ou a boa conselheira, é nesse sentido. Se você dormir bem, você voltará com novas ideias. A gente chama de intuição. Em inglês o pessoal chama de insights. De repente aparecem ideias. Puxa, como é que eu não pensei nisso ontem? Você não pensou nisso ontem porque você não conversou com o seu benfeitor ou com alguém no mundo espiritual que te orientou. Então, gente, durma, não fuja disso. Não queira fazer o trabalho além da conta. Obedeça o fluxo da vida natural. Passar a descumprir esse fluxo é lutar contra ele. Toda vez que você luta contra o fluxo da vida, quem é prejudicado é você. Seja o corpo físico, seja o espírito, sejam ambos. Bom, vimos que o sono, então, é um meio de retemperar tanto o corpo físico quanto retemperar as forças morais. Mas o que é o sonho? Você me pergunta. Já que nós estamos falando disso, o que é o sonho? O sonho, gente, é aquilo que nós temos dificuldades de trazer a explicação. Porque, na verdade, não são muitas as pessoas que conseguem se lembrar. Porque eles sonham, segundo os espíritos disseram, nessa mesma questão 402, é a lembrança do que o espírito viu e ouviu, eu acrescento aqui, durante o sono. Ou seja, o que você travou contato com aquele benfeitor que acabamos agora há pouco de falar, você vai trazer alguma lembrança, mas você não conseguirá saber exatamente o que realmente foi dito por completo, não terá uma lembrança. Aí você fala assim, mas por que, Max? Porque é uma questão vibratória. Basicamente, uma resposta bem singela,
Você tem o espírito vibrando numa frequência muito mais elevada e o corpo físico vibrando numa frequência bem mais lenta. Quando esse volta para o corpo físico, é como se ele tivesse perdido toda aquela energia que ele adquiriu, que ficou armazenada no perispírito, mas não consegue fazer o download para o corpo físico. Portanto, ele costuma ter algumas coisinhas que passam, algumas coisinhas que ele consegue se lembrar. E se você perceber, quando você acorda, você lembra de muita coisa, mas poucos minutos depois, pelo menos comigo acontece isso com muita gente que eu tenho conversado, você esquece tudo. Por quê? Porque não gravou. Você ainda ficou com aqueles flashes, como se fosse o momento em que o espírito voltou para o corpo, você está com aqueles flashes. Daí um pouquinho, você não lembra mais. Eu me lembro quando eu era jovem, um menino, eu anotava isso no caderno, mas não servia para nada porque eu não sabia interpretar, não era espírita ainda. Então aquilo não me serviu, mas foi uma experiência, porque a gente realmente tem essa dificuldade de guardar essa lembrança integralmente. Agora, atenção. Isso não significa que você perdeu o que você obteve durante esses colóquios do mundo espiritual. Você, na verdade, teve o registro disso no seu cérebro perispiritual, porque você tem um cérebro físico, que é a réplica do seu cérebro espiritual. O seu cérebro espiritual armazenou tudo. Então, é como se você tivesse dois arquivos. Um arquivo que você manda do físico para o espiritual e um arquivo que você recebe direto lá do espiritual e que vai armazenar direto no campo espiritual. Quando você dorme, você está arquivando só lá. Quando você está aqui na vigília, você está tirando daqui da matéria, fazendo o download ou o upload, como seria a linguagem agora, para o perispírito, que é onde tudo fica armazenado. Por isso que você nunca perde nada. Quando desencarna, o corpo termina de fazer esse, vamos dizer assim, esse registro todo para lá, e você guarda tudo que você experimentou. Por isso que todas as experiências são registradas. E essa lembrança integral está lá. Então você não a perde. Aí você fala, mas para que serve isso então se a gente não lembra? Ou se a gente lembra parcialmente, ou se a gente lembra até de forma assim, equivocada, a gente não tem certeza. Mas você tem algumas coisas que acontecem. Você fica com sentimentos, você guarda uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende com que encontros você foi fazer no mundo espiritual. Você pode não se lembrar, mas como eu disse, fica intuição, vem às vezes o que nós chamamos de flashes na mente, né? E você começa a lembrar de coisas que vão servir para você no seu dia a dia. E essa lembrança que a gente não tem é por causa dessa grosseira matéria. Nessa matéria a gente não consegue, obviamente, fazer com que chegue. Mas aí você fala assim, Marcos, mas como é que algumas vezes a gente tem pessoas que se lembram com mais precisão? Gente, tem intervenção dos espíritos. Todo mundo sabe que os espíritos, ao contrário da gente aqui que tem aplicação de passes bem limitados, a gente não tem técnicas de passes que são assim esplendorosas. Nossas técnicas de passe são bem triviais. A deles são impressionantemente grandes. Se você quer ter uma ideia disso, vai lá para você ver o passe de monitorização do Segismundo, transformar um perispírito de um adulto em um perispírito de um bebê. Vai lá para você ver no mundo Obreiros da Vida, no livro Obreiros da Vida Eterna, os passes de dissipação dos resíduos vitais do Dimas, por exemplo, lá no cemitério. São passes específicos que o André são tão complicados que o André não conseguiu descrever, ou ele não achou maneiras de descrever. Então, o que esses espíritos fazem lá no mundo espiritual? Quando é necessário. Eles aplicam passes específicos e conseguem fazer com que a ligação entre as duas energias de frequências diferentes se aproximem e haja registro de parte do que precisa ser registrado. Até nisso eles são cuidadosos. Então a gente sabe disso. A gente precisa de estar apto a guardar isso em perispírito, porque se for necessário, isso virá como flash, ou se for mais necessário, isso será registrado como lembrança, se a gente precisar. Mas tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 407, que a gente trouxe aqui para a gente analisar juntos. Olha só. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, eu preciso ter aquele repouso completo? A gente sabe que tem estágios de dormir, né? Quando os estudiosos na medicina fazem estudos, eles conseguem ver várias etapas, né? E você tem realmente sono bom quando você atinge certas etapas. Não é minha especialidade aqui, eu estou apenas fazendo aqui algumas observações.
Então, a pergunta deles é, se eu, por exemplo, tive um ligeiro cochilo, isso é suficiente para emancipar o espírito? Olha a resposta, gente. Não, não é necessário que você tenha o sono completo, meu filho. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Olha a expressão que ele abre. Recobre a sua liberdade. Essa expressão é interessante porque é o momento em que o espírito volta para o mundo espiritual, mesmo que por segundos. Eu não sei, vocês, às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa, está com aquele sono pesado e tenta segurar, o que não é bom, mas às vezes você tem que fazer alguma coisa que não dá para protelar e você vê que você deu aquela pegadinha, mas o espírito saiu um pouquinho, tá certo? Um pouquinho, e você não se deu conta disso. É muito comum pessoas que estão mandem dirigir com esse estado de torpor. E isso é perigoso, porque o espírito, ele não se dá conta de que você está no volante. E o espírito saindo do corpo, não tem mais ninguém dirigindo o carro. É um corpo que perde todas as suas funções. Então, aqui aproveitando, não dirija com sono, jamais. Não ponha esse risco, porque vamos dizer assim, é automático. O espírito vai sair quando o corpo estiver enlanguecido, entorpecido. Por quê? Porque é da natureza desse espírito voltar para o mundo espiritual. Então não tema contra as leis, de novo. Nadar contra o fluxo não é inteligente com todo respeito. Para se emancipar, o espírito aproveita todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, por exemplo, aquele momento tem que ser depois do almoço. Eu não sei, algumas pessoas fazem, eu costumo fazer. Aliás, aprendi a fazer isso, 15, 30 minutos assim, de um repousozinho. Você às vezes tem aquele leve sono, você percebe claramente que você está quase comigo, de novo, estou falando das minhas experiências. Eu, por exemplo, começo a entrar numa faixa que eu estou começando a ouvir coisas que não é da Terra, que já começa a ouvir coisas que é do plano espiritual. Mas é tão tênue que logo depois some e eu já não ouço mais nada, porque o corpo físico entrou em estado de torpor definitivo. Mas o espírito está ouvindo tudo lá de lá, só que o corpo não está registrando. Então, não é necessário dormir para que o espírito se emancipe parcialmente. Dormir completamente, dizemos. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais fraco for o corpo. Gente, um exemplo que não é sono propriamente dito, mas é o estado que acontece com as pessoas que vão desencarnar por forças vitais que vão se perdendo pouco a pouco. O envelhecimento natural. Às vezes chega por uma doença que enlanguece o corpo um pouco mais, enfraquece o corpo, e os laços que ligam, essa expressão é de Allan Kardec, os laços que ligam o corpo físico ao corpo espiritual, eles ficam frouxos. O que significa isso? Que o espírito está mais lá do que cá. Ele sai rápido do corpo, muito rápido do corpo. Eu me lembro no livro Obreiros da Vida Eterna, o Dr. Bezerra conversando com uma das pessoas que iria desencarnar, porque o programa desse livro era acompanhar a desencarnação de 5 pessoas. E uma das pessoas, foi a última, o Dr. Bezerra acompanhou pessoalmente. E ele estava conversando com a pessoa em espírito, e a pessoa já estava adoentada, ela era responsável por um abrigo de crianças, e ela estava preocupada com as coisas que ela ia deixar, que o trabalho que ela tinha que fazer, que ela estava toda preocupada com a obra, porque ela era responsável pela obra, ela tinha uma responsabilidade enorme. O doutor Bezerra, tentando demovê-la, disse, não, filha, não se preocupe, já pensou se Deus entregasse toda a sua obra nas mãos de uma pessoa só, vai ter outra pessoa para cuidar, tranquilizando. Mas nesse ínter aconteceu um fato interessante que eu quero chamar aqui. Alguém chamou-a do plano físico para tomar o remédio. E fez assim, ó, é como se você caísse o sinal, sabe? E ela voltou para o corpo físico do Dr. Bezerra, não teve mais contato com ela. Isso acontece lá no livro, lá nos últimos capítulos do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, assim, essas prostração das forças vitais em doenças faz com que haja mais chances de desdobramento do que quando você está com a vitalidade plena, né? Então, quanto mais fraco for o corpo, mais o espírito se desprende. É uma lei também dentro desses nossos movimentos. Bom, eu já trouxe alguns casos aqui, mas se você for buscar a literatura espírita, gente, com todo respeito, nós aqui que estamos aqui na língua portuguesa, a gente já tem alguns traduzidos em várias línguas, mas não estão todos os livros. Nós tivemos
a bênção. Eu estou falando por mim, porque eu acho que é um privilégio incomparável ter nascido no Brasil na época em que houve essa enorme produção de livros que começou com o Chico, nosso querido Chico, com o Divaldo, e tem outros médios de grande valor que estão produzindo obras também maravilhosas. E nós temos acesso direto, sem tradução alguma, nessa língua. Então, quando você pega a literatura espírita, ela é vasta. Você tem uma quantidade de livros para poder professar, para poder processar esses conhecimentos, que você vai encontrar casos que você queira estudar em várias obras. Então, assim, eu trouxe só para lembrar alguns que são, assim, bem comuns. No Mundo Maior, por exemplo, nós temos um estudo de caso, lá no capítulo 8 do livro No Mundo Maior, que se chama Santuário da Alma, que é quando o sono permite o acesso de um espírito malfeitor. Como é que é isso, Max? Eu achei estranho também, mas eu fui lá e me detive no estudo disso para poder a gente conversar um pouquinho. Tem uma enfermidade psíquica associada ao sono. Então, lá no livro maior, o André Luiz descreve assim, eu vou ler para vocês, que agora eu coloquei na minha frente aqui, ó. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Esse capítulo, gente, está se passando na casa do presidente da Federação Espírita Brasileira daquela época, que era Vantuil de Freitas. Como é que você sabe disso, Max? Está no livro lá, como é que você descobriu isso? Você agora tem poderes proféticos? Não, gente, não tem poderes proféticos, não. Brincadeiras à parte, isso está testemunhado por Chico Xavier na carta que ele mandou a Vantuil de Freitas. Ah, mas a carta é do Vantuil de Freitas por Chico, como é que você sabe? Não, a Federação Espírita Brasileira convidou a nossa querida amiga e companheira de estudo desse maravilhoso, vamos dizer assim, desse maravilhoso grupo de estudiosos que aportou à Terra, que escreveu um livro que se chama Testemunhos de Chico Xavier. Ela já desencarnou, nós já sabemos, vocês já estão suspeitando de quem é a autora, e ela, a nossa querida, ela fez revelações impressionantes. O sujeito que aparece aqui, a Sueli, você já sabia que era a Sueli Calda Schubert, ela diz, transcrevendo a carta do Chico para o Vantuil, que o Chico estava informando que o Marcelo, que no livro recebeu o nome de Marcelo, era, na verdade, o Zeus Vantuil, que era o filho do nosso Vantuil de Freitas. E esse menino, ele tinha uma história complicada na encarnação passada, em que o Vantuil de Freitas, antes de encarnar, quando foi modelar o plano familiar, trouxe esse menino como vamos dizer assim, um processo de ajudá-lo e, ao mesmo tempo, de também se ajudar, e ele reencarnou trazendo sequelas de uma encarnação passada complicada e de um período longo no mundo espiritual, onde ele foi ser viciado, sofreu muito, ele trazia convalescenças psíquicas, é o termo que a gente vai usar. Então, eles tinham acabado de fazer o Evangelho no Lar. Ele tinha 2 filhos. Um não participava do Evangelho do Lar, o outro participava. Esse que participava, chama Marcelo aqui, era exatamente o Zeus, que deixou livros produzidos e impressos e produzidos pela FEB, que a gente vai vê-lo pesquisando sobre Allan Kardec. Ele foi à França, ele fez um trabalho maravilhoso em função da nossa necessidade de conhecer a história de Allan Kardec melhor. Então, esse menino, ele acabou de fazer, fez a prece e foi dormir, como qualquer um faria. Aqui a gente, por exemplo, faz o nosso Evangelho no Lar também, lá pelas 9 da noite, até perto das 10. Eu normalmente praticamente termino, pouco depois já vou dormir também. E ele fez a mesma coisa, os pais idem. Mas olha o que o André Luiz, que estava ali na casa, assistiu o Evangelho no Lar, o André Luiz observa e descreve para nós. Olha como é que é o processo de alguém que está dormindo. Dentro de breves minutos, eu estou lendo, gente, dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando o Calderaro com especial carinho. Calderaro era o benfeitor que estava cuidando desse trabalho que está nesse livro, No Mundo Maior. E esse Calderaro, ele já era visitante daquela casa, o André Luiz era novo. Então, o Marcelo já conhecia o Calderaro. Lembra quando a gente falou, vai ter com seus amigos? O Marcelo foi encontrar com o Calderaro. É como se você encontrasse uma pessoa. Nossa, você aqui, como é que você está? Mesma coisa, gente, a mesma coisa. Só que você está num plano espiritual e não no plano da carne.
E aí, o André Luiz Dia disse que a conversa estava indo a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Então, veja, gente, é uma casa de um presidente da FEB. Aí você fala assim, deve ser toda protegida por blindagens espirituais, cercas magnéticas. Não é assim que funciona, não. As necessidades de resgate, elas permitem a associação de espíritos com outros. E aí aproximaram sem permissão de ninguém e entraram na casa, exatamente no lugar onde eles estavam. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Perguntou o André. Ele achava que eram míseros. Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes. Mas o Marcelo perdeu visivelmente a calma. O André percebeu que quando ele viu aqueles dois vultos, ele começou a ficar transtornado, perdeu a calma. É como se fosse tocado no íntimo por forças perturbadoras, alguma coisa mexeu dentro dele, ele empalideceu, colocou a mão direita no peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Ou seja, a presença daquelas duas entidades espirituais, eram duas pessoas desencarnadas, simplesmente causou um trauma íntimo nele, porque o olho ficou estatelado. O olho espiritual, gente, o nosso olho físico é uma réplica, tem o olho espiritual, e o André descreveu o que está vendo, não no corpo físico dormindo, mas no corpo físico, corpo espiritual que estava diante dele. E o André Luiz percebeu que as ideias que o menino, o Marcelo, ele era um jovem nessa época, vinha conversando com o Calderaro, começaram a baralhar no cérebro perispiritual. O André Luiz usa essa expressão, cérebro perispiritual. E ele não conseguia nos ouvir mais, disse o André, com tranquilidade. E olha o que acontece, desprendendo-se rápido, de um momento assim, dos braços dos amigos, ele correu de forma desabalada para retomar o corpo. Gente, olha que interessante. Ele volta para tomar o corpo. Você já viu falar em pesadelos, já viu falar em vários sonhos de que tudo que você quer voltar para a realidade aqui da Terra, né? Esse menino estava nessa situação. Aquelas presenças espirituais fizeram com que alguma coisa nele acordou e ele ficou literalmente conturbado intimamente. E aqueles dois indivíduos causavam medo, mas era pavor, mais do que medo. E ele imediatamente correu como se protegesse dentro de uma casa. E aí o Calderaro vai explicar para o André o porquê daquele comportamento. O Calderaro provavelmente já tinha visto aquilo. O Calderaro diz assim, gente, só para a gente perceber que isso pode explicar muitas situações que acontecem com muitos de nós que estamos aqui participando desse encontro e que outros, porventura, teriam a oportunidade de também acessar esse encontro nosso. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Gente, a simples presença de alguém altera as condições mentais desse outro alguém. E eu vou dizer para vocês, não só na forma espiritual. Porque se você observar, aqui na Terra, a simples presença de alguém que te fez mal, por exemplo, um caos traumatizou, a pessoa também destrambelha do mesmo jeito como ele a destrambelhou lá no mundo espiritual. Então, o trauma está na alma que está ali embutida. Não importa se está com o corpo físico envolvendo o corpo espiritual ou não, está lá registrado. E a simples presença, seja em espírito, seja em corpo físico, vai, vamos dizer assim, desencubir um momento de providências que a pessoa terá que fazer para poder se proteger dessas presenças espirituais. Isso é semelhante, por exemplo, quando você carrega um trauma. Por exemplo, você tem pessoas que foram enterradas vivas. Elas têm claustrofobia. Qualquer lugar fechado faz com que isso acorde nela e essas condições mentais se alterem imediatamente. Ela perde o pé, ela perde o chão, ela perde os sentidos lógicos e entram em movimento que você não consegue explicar. É a mesma coisa que está acontecendo com ele. Ele estava receoso, estava aflito e ele temia. O Calderaro está explicando por que aconteceu isso. O regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos. Olha o motivo. Há muitos anos ele passou por servícias pesadas nas esferas inferiores. E ele busca apressado o corpo físico da maneira do que alguém que socorre do único refúgio que dispõe em face da tempestade iminente. Então, o corpo físico era proteção para ele.
Mas o problema é que esses espíritos que estavam ali não eram percebidos por ele. Não era problema, aliás, era o contrário do problema. A solução para ele é porque os espíritos não eram percebidos por ele que estava no corpo físico, porque o corpo físico não enxerga o espírito, a não ser que você tenha a faculdade própria para isso. E aí esses espíritos foram embora e o menino sofreu o que nós chamamos de contorções. Na verdade, ele teve crises epiléticas. Essas crises epiléticas, elas eram tidas não porque ele tinha um problema no cérebro orgânico. Ele não tinha. Não adianta você dar Gardenal, Tegretol, qualquer remédio dessa ordem aí, que não vai resolver o problema dele. Porque o problema dele é de ordem psíquica, é de ordem espiritual. Então, ele precisa, na verdade, de tratamento espiritual. Nós não estamos aqui dizendo que todos os casos são desse tipo, não. Estamos dizendo nesse caso específico. Então, o tratamento orgânico jamais deve ser prescindido. Nós temos que coadjuvar o trabalho de um com o do outro. Mas no caso do Marcelo, uma vez que nós estamos tendo acesso aos dois planos, o caso dele ficou fácil de diagnosticar-se, né? E aí, por que isso ocorreu? Porque em existências passadas, esse Marcelo, que hoje tem o título de Marcelo, ele errou em múltiplos modos e o remorso dos erros passados guardou na consciência dele de forma muito avassaladora. E após a desencarnação, ele perambulou desequilibrado de alma doente, exposto à denominação. Ele estava completamente sob as sevícias das antigas vítimas. O que a gente vê muito nos relatos do que acontece no umbral. E aí, com esse processo, ele teve os centros perispirituais desarranjados, ficou totalmente fora de ordem, e ele se tornou um enfermo por longo tempo. E aí, sustentado pelo socorro de um grande instrutor, que é o nosso Vantuil de Freitas, ele renasceu mais calmo no plano que ele estava agora. Contudo, apesar de estar no novo corpo físico, o corpo espiritual dele arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados quando ele não tinha o corpo físico. Então, veja, os traumas podem acontecer quando você está aqui com o corpo físico, e os traumas podem acontecer quando você está com o corpo espiritual. O problema é que, independente seja um ou outro, as enfermidades ficam no perispírito, e elas migram para o corpo físico, dependendo da situação, na forma de doença, quando você, obviamente, passa a ter um corpo físico. Esse menino tinha um problema psíquico. As zonas motores do Marcelo, em razão disso, constituem, diz o Calderaro, região perispiritual em convalescença, aquele processo que ainda não sarou, quais sensíveis cicatrizes no corpo físico. Ele faz essa comparação para a gente ter noção. E ao se aproximarem de velhos desafetos, que eram aqueles dois que estavam lá, o rapaz sujeita-se aos violentos choques psíquicos. Olha a expressão que ele usa, eu estou lendo aqui de novo. Choques psíquicos, com o que as emoções se desvairam, afastando-se da necessária harmonia. Então, o choque psíquico é como se ele acordasse o drama que ele já tinha lá guardado nele. E todas as emoções se desvairam e ele perde a harmonia, como qualquer um perde nessa situação. Gente, nós poderíamos trazer inúmeros casos. Eu trouxe esses para vocês para mostrar que se a gente estuda com cuidado, a gente tem condição de ter um amplo espectro de estudo de nós mesmos. Porque se você for observar quantos relatos de pesadelos a gente não recebe em nossos encontros aqui ao longo da existência de uma vida. Você percebe claramente quantos casos as pessoas relatam que tinham pesadelos dessa ou daquela natureza. Não quer dizer que todos os pesadelos vão ser causados, porque o caso do Marcelo é uma espécie de pesadelo, causado por um contato físico. Porque há um outro tipo de sono que provoca, aliás, de sonhos, que você não tem necessariamente que ter encontrado com algum espírito. Você tem um campo que se chama subconsciente, em que o seu psiquismo está estratificado nas suas experiências. E se você tem problemas que estão recalcados lá, traumas que não foram diluídos, esses problemas eles podem vir à tona durante o momento em que você está desprendido do corpo, desdobrado. Então, quando a gente está assim, é mais fácil eles transbordarem no campo da consciência do que quando a gente está com o corpo de carne. Porque lembra que o corpo de carne é como se fosse um abafador de energias, um abafador de vibrações. E, consequentemente, você acaba estando protegido por si mesmo nesse corpo. Então, quando você se desdobra,
você está no campo espiritual, essa situação nem sempre acontece. E o que você tem guardado, não resolvido, pode vir à tona. E pode vir na tona na forma de pesadelos. E você pode perceber que esse tipo de situação, ele tem padrões de repetição. É porque é como se fosse algo estático dentro de você que está vindo e voltando quando tem oportunidade. Às vezes eles vêm também quando você está na vigília, mas eles não são tão comuns quando são no plano do desdobramento no plano espiritual. Então é importante a gente perceber que é outro campo de estudo também, porque tem tratamento espiritual para isso. Tem um livro da dona Joana de Ângeles, da série psicológica dos livros dela, se não me falha a memória, é o número 7, que se chama Autodescobrimento, uma busca interior. Esse livro dela, nos capítulos, se não me falha a memória, de 6 a 10, notadamente o 8, ela trata de como você trabalhar esses sonhos em que você não está ligado com o encontro espiritual, está ligado com a sua própria realidade, que está lá ainda recalcada, que você precisa trabalhar. E ela começa a te orientar, e nós não vamos ter tempo de fazer o trabalho magistral que ela fez. Convidamos as amigas e os amigos que necessitarem, que acharem importante isso, que vão lá no livro dela e busquem. Ela te ensina, literalmente, gente, ela te ensina como diluir esse problema. Eu uso a palavra diluir porque essa é a palavra dela. É uma terapia que você aplica como se você estivesse colocando dentro de um copo de água suja, água limpa. Cada vez que você vai colocando água limpa, a água suja vai transbordando e a água vai se misturando e vai pouco a pouco se tornando cada vez mais transparente. Se você repetir isso de forma consistente, persistente e ao longo de muito tempo, toda a água se transforma em água limpa. E o que ela te recomenda é o preparo para dormir quando isso acontecer, porque você sabe que está nesse momento, como que voltando lá no seu passado e tratando aquilo que não foi tratado, que você deixou recalcado para futuro. Então, agora é importante a gente perceber que nós podemos fazer isso também. Então, esses dois tipos de sonhos, eu falei agora quando você dorme, você tem um encontro espiritual, demos ênfase em um caso, mas falei também que você tem o aparecimento, o afloramento de padrões que você está lá no seu psiquismo na forma de extratos que não estão mortos, que não estão inativos, que quando tem oportunidade, voltam para o campo consciencial e atrapalham a sua realidade consciencial. O que eu falei, por exemplo, da claustrofobia, é isso quando você está em vigília. É o teu passado traumatizado voltando e invadindo o campo do presente, tirando a sua oportunidade de viver o presente durante aquele momento em que você está abalado emocionalmente. Então, aqui é a mesma coisa. Então, nós temos esses dois sonhos. Mas tem um tipo, dois sonhos, aliás. Nós temos um outro tipo, que é o comum também acontecer, que é o sonho chamado fisiológico. Eu chamo aqui, de maneira bem simplificada, como sonho fisiológico. Imagina que você está com um problema de pagar uma conta e você não tem esse menor preparo vamos dizer assim, de antecipar antes de dormir para poder resolver isso no mundo espiritual ou resolver o que você precisa, mas você sai totalmente transtornado daqui e não buscou saída para isso antes de dormir. Quando você dorme, isso fica um loop dentro de você. Você não consegue afastar do corpo muito tempo, você fica ali e aquele problema fica ali tomando conta de toda. A sua noite é ruim, você não repousa, porque o seu campo orgânico está em atividade, porque o seu cérebro orgânico está participando disso. Esses registros você consegue naqueles processos em que os médicos colocam as medições de tensão, né, para você saber. Esses são problemas que a gente tem, ou como você come comida pesada, essas coisas. Eles, na verdade, fazem com que o corpo orgânico iniba a oportunidade do corpo espiritual se distanciar do corpo físico e de se liberar e de se retemperar, como nós falamos. Então, mais uma coisa para a gente. Não vá dormir, como diz o outro, com a barriga cheia, né? Comer uma feijoada daquelas de arrebentar qualquer condição de entender o que é uma feijoada gostosa para quem gosta, né? Mas é que ele tem um processo digestivo pesado, denso, que você sabe que vai poder causar algum problema. Ou que você está com um problema que parece insolúvel. Antes de você se entregar a esse problema e dormir com ele, não, faça uma prece. Aqui que nós estamos entrando no como se preparar. Porque a prece vai te dar condição de, se você não consegue resolver aqui, você consegue resolver lá. E é isso que nós vamos chamar aqui de preparação
para o desdobramento, preparação para a emancipação, preparação para o sono. Então, Allan Kardec, lá no capítulo 28, o capítulo em que no item 38, nós já abordamos ele aqui, ele suscita-nos uma preparação. Eu trouxe essa aqui e eu vou ler integralmente aqui para não cuidar de errar. Ele diz assim, desse jeito, ó. Então preste muita atenção, depois você vai lá e retire isso, porque essa para mim é uma receita que eu sigo, pelo menos tento seguir, me esforço para seguir todos os dias. Disse ele, eleve o seu pensamento a Deus. Então é prece, gente, elevar o pensamento a Deus. Quando sinta aproximar-se o sono, você está começando a perceber que está começando a ficar com sono. Então, em vez de ficar agarrado na televisão, ficar fazendo outra... Não, faz uma oração. Eleve o seu pensamento a Deus. E peça, olha como ele usa a expressão, e peça o conselho dos bons espíritos. Eu começo a conversar com o meu benfeitor, que está sempre me ajudando quando pode, né? Eu dou tanto trabalho para ele, tadinho, desculpa, meu amigo, mas é assim, a gente está aqui para ele nos ajudar mesmo. Peça o conselho dos bons espíritos e de todos, cuja memória lhe seja cara. Então, se você tem uma pessoa no mundo espiritual que te é cara, o Dr. Bezerra, por exemplo, é caro para você, peça a ele. Os seus pensamentos vão ser endereçados da forma como você está emitindo. Peça a eles, né? Peça a esses bons benfeitores para que eles te deem conselho, a fim de que venham juntar-se-lhe, ou seja, eles venham ao seu encontro nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então você poderá não se lembrar do sono, mas você sentirá. Olha para a expressão, é um sentimento. Você sentirá mais fortalecido, porque você não guarda a memória, mas a energia que você obteve, o que se chama retemperar, você traz para você e volta muito mais equilibrado, você volta muito mais tranquilo, você volta outra pessoa. Literalmente isso, você volta outra pessoa. Então, gente, essa era a nossa conversa de hoje. É claro que nós não esgotamos aqui o tema, até porque não é esse o objetivo, tem várias coisas para a gente conversar, mas já é suficiente para despertar em nós, intrigar em nós, a necessidade de estudar esse assunto. Porque ele é importante demais, porque 1/3 das nossas vidas, em média, nós estamos dormindo. Se você perceber como isso é longo, ao longo de uma existência, são muitos anos somados ao longo de uma existência de 60 anos, por exemplo. Então você tem um tempo importantíssimo que você está no mundo espiritual. O que você está fazendo lá? Com quem você está? Com quais contatos você anda se ocupando? Porque tem gente que sai daqui para ter os piores contatos do lado de lá e voltam para cá, ao invés dos exemplos que nós demos, piores do que saíram. E às vezes predispostos a fazer coisas que não estavam predispostos antes de dormir. Leia o livro Libertação, de André Luiz, de novo, e você vai ver o caso lá da Cidade Estranha, em que espíritos encarnados vão visitar essa cidade estranha e ali eles são induzidos a fazer aquilo que não seria adequado, porque vão ter com os semelhantes a eles, os interesses são os mesmos. Então, cuidado, dormir é um ato de muita responsabilidade. Você determinará com quem você se encontrará, segundo os seus desejos íntimos, segundo os seus desejos incontidos. Controlar os desejos, pedir em prece para vencer a sua inferioridade, cada um de nós tem as nossas, e superar essas inferioridades para conquistar os nossos anseios mais elevados, é o que a gente tem que buscar durante a noite. E como Allan Kardec falou, eleve os seus pensamentos a Deus, porque daí você sai do estágio e entra em outro. E nesse momento você tem acesso. Então, minhas amigas e meus amigos, muito obrigado por sua atenção e permanecemos aqui. Se alguém gostaria de conversar, perguntar alguma coisa. Muita paz. Max, nossa imensa gratidão pela oportunidade de tê-lo conosco mais uma vez, nos trazendo os seus estudos, os seus ensinos para nós. E temos vários amigos aqui apenas agradecendo e lhe elogiando, né? Mas
Sempre uma honra ter o quê? Nossa imensa gratidão. Que o Senhor da vida te ilumine, te inspire sempre. Paz e luz a ti, meu. Nossa gratidão também a todos os amigos que estão aqui conosco, tanto aqui na UFC TV, bem aqueles outros que nos acompanham pela TV Mansão do Caminho. Lembrando sempre, se esse conteúdo nos é caro, se nos traz conhecimento, se nos desperta a alma para os verdadeiros valores do Espírito, que possamos compartilhar, né? Para que chegue a tantas almas que necessitam tanto quanto nós. Lembrando também que todas as manhãs, às 7 horas, aqui nós estamos também ao vivo para iniciarmos o dia na luz da oração, com o nosso programa Momento de Reflexão. E às quartas-feiras, às 21 horas, com o nosso programa Somos Todos Imortais, sempre contando com a sua presença. A todos os amigos, paz e luz, e que tenhamos uma boa noite.